Qual vai ser a relação do Poder Executivo no sentido de desmilitarizar a sociedade brasileira? Os militares não estão exatamente 100% alinhados com a linha de governo do Bolsonaro. Mas quem conversa com esse ideário está bem mais alinhado, né? Muito jovem que não sabe o que foi a ditadura acredita no papo furado de que era uma maravilha. O problema aí tem duas coisas, né? Falta de estudo e mau caratismo mesmo. Olá, olá! Tá começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Juliana? Oi, Álvaro. Tudo bem? Vamos para mais um programa. E o tema dessa semana é muito instigante e diz respeito a todos nós. Álvaro, você quer de volta a ditadura no Brasil? De jeito nenhum. Temos que lutar cada vez mais pela nossa democracia. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Estamos correndo risco porque paira no ar uma tentativa de golpe de Estado. Para discutir esse assunto, vamos bater um papo com o historiador Edson Teixeira. Também está aqui com a gente o diretor da Federação Única dos Petroleiros, Gerson Castellano. E o cientista político Nassor de Oliveira. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Olá, Edson, tudo bem? Edson, para começar esse nosso bate-papo, eu quero saber de você o seguinte: com Bolsonaro, estamos sempre sob ameaça de golpe? Gostaria de fazer uma saudação ao Sindipetro. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, diante dos desafios que temos numa conjuntura muito árdua, né? Em relação ao golpe de Bolsonaro, é importante nós entendermos que o processo de redemocratização da sociedade brasileira na década de 80 tem uma marca característica, né? Thales Absaber, num livro editado pela editora Boitempo, psicanalista, diz o seguinte: o que restou da ditadura? Tudo, menos a ditadura. A própria trajetória parlamentar da família Bolsonaro mostra isso, né? Numa democracia minimamente onde os direitos fossem respeitados, essas obscuras representações não teriam espaço. A meu ver, não é só Bolsonaro que é golpista. Esse processo de redemocratização traz na sua essência possibilidades de golpear uma democracia de base popular. É evidente que Bolsonaro, alçado à presidência da República, num contexto golpista, tende a tensionar exatamente os setores que ele representa na sociedade brasileira, que também são golpistas e fazem parte desse bloco de poder que conduziu a redemocratização e, ao mesmo tempo, vem implementando medidas contrárias aos interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras, das classes populares no Brasil. Oi, Castellano. É um prazer ter você aqui com a gente. Estamos vivendo em tempos muito, muito difíceis. A gente pode afirmar que a democracia brasileira corre sérios riscos? Também é muito bom estar aqui falando com você novamente, com todos os ouvintes aí do Norte Fluminense. Realmente a gente está vivendo tempos difíceis, muito difíceis mesmo. A democracia está sendo posta em xeque, seja pelo presidente Bolsonaro, sejam pelos seus ministros, pelos seus apoiadores. E ela corre risco, sim, né? Se nós aceitarmos de forma tranquila isso tudo e sem reação, não tenho dúvidas que esse processo ele vai se acirrar cada vez mais, esse processo de rompimento institucional e que está chamando a atenção do mundo todo, né? Nós vemos empresários preocupados, então investimentos aí no país já caíram, e empresários locais que apoiam isso, né, que é um absurdo, mas sim, a gente corre risco e necessitamos ter uma reação, né? A reação se dá em vários níveis. O que é mais importante é nós termos essa consciência de que essa estrutura bolsonarista ela está realmente rompendo a corda, né? Ela esticou a ponto de romper. Assim como o presidente mesmo falou isso esses dias, que a corda já rompeu, mas quem rompeu foi ele e seus apoiadores. Oi, Nassor, tudo bem?
Como você viu o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por parte do presidente Bolsonaro? Não só o pedido do Bolsonaro, como o uso do pedido de impeachment no contexto dessa ruptura institucional, né? É um sintoma da cultura política do Brasil e é um remédio que supostamente era uma medida emergencial, assim como a adoção de ditaduras, e acaba sendo mais rotineiro do que a própria constância da democracia, com a ideia que a gente interpreta nos dias de hoje. Então, o pedido de impeachment é uma manobra política e uma manobra de comunicação do governo Bolsonaro, do presidente, todos que o cercam, para tentar, de certa forma, movimentar a opinião das pessoas e empurrar um pouco a emergência da decaída e da perda de privilégio e de prestígio político que ele tem na cabeça da população, porque todos os movimentos institucionais do Bolsonaro levam em consideração prioritariamente a percepção das pessoas e ele consegue movimentar, né, as opiniões e ditar um pouco, de certa forma. Quando eu digo o Bolsonaro, eu digo tudo que o cerca, não só uma pessoa ou o ocupante desse cargo de presidente da República. Então eu acredito que seja um movimento, né, que não tenha como objetivo final destituir ninguém do cargo, mas mandar uma mensagem para a população e todos também que o cercam ali institucionalmente, seja na cadeia mesmo do poder judiciário, legislativo, executivo, como também das fontes do quarto poder, né? Da mídia e de todos que são afetados pela forma como as informações são passadas. Então acho que é mais dois movimentos que Bolsonaro faz. Se por acaso ele conseguir instituir, é um efeito colateral, mas na verdade bem intencionado, mas não é o objetivo na minha interpretação. Edson, qual o impacto da crise institucional entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal do ponto de vista das Forças Armadas? A questão envolvendo o STF e Bolsonaro me parece que está demarcada numa conjuntura específica, né? A popularidade do presidente vem caindo, o custo de vida aumenta assustadoramente, né? A tragédia da pandemia é notável, o negacionismo, e com isso o Bolsonaro precisa, dentro dessa lógica de uma transição democrática que não foi concluída, nós temos o que o professor da UERJ, Felipe Demier, fala de uma democracia blindada. Bolsonaro já se blindou ao estabelecer uma relação de compra e venda com o Centrão no Congresso Nacional. Ele precisa, então, blindar qualquer possibilidade que possa retirá-lo do poder, né? E, ao mesmo tempo, daí ele galvaniza uma situação de litígio com o STF e, ao mesmo tempo, dá uma satisfação aos seus intelectuais sem intelectos e aos grupos poderosos que o apoiam, né? Nesse sentido, os militares se incluem nesse grupo, né, de sustentação, mas o objetivo da crise com o STF é de se blindar num contexto internacional de enfraquecimento, de isolamento, num contexto interno de perda de popularidade e de uma notável desgaste, né, pelas medidas econômicas, pelo custo de vida e pela tragédia da pandemia. Então você tem essa tentativa de blindar qualquer possibilidade que possa, ainda no presente processo, derrotá-lo e não permitir que ele concorra à presidência, né? Castelano, os constantes ataques a instituições como o STF são um sinal claro de que Bolsonaro pretende dar um golpe de Estado? Tem várias visões sobre isso, né? A primeira que é uma forma dele testar os limites dele. Ele vê que o cerco está se fechando contra ele e seus filhos, né? Cada vez tem mais denúncias, né? Seja da ligação deles com milícias, seja da questão das rachadinhas. Então, ele testa limites, evidentemente, e aproveita de uma estratégia até para distrair a sociedade. Então, ele tensiona em cima disso o STF para que não olhem o que realmente está acontecendo, né? Que é um Estado que está implodindo, agravando toda a diferença que a gente tem aqui no país, com 20 milhões de desempregados quase, adotando aquela tática lá do Steve Bannon, lá, que é o guru deles,
Bolsonaro e de Trump é criar fatos absurdos, né? E fato maior que esse é essa questão de brigar com a Suprema Corte aqui do país, né? Que nenhum presidente fez isso desde o retorno nosso à democracia. Nassor, o episódio do desfile de tanques ocorrido no dia da votação do voto impresso é uma tentativa clara de intimidação? É uma mensagem para a população. Assim como as manifestações, assim como a série de declarações, é para manter, né? A gente chega em 2022 e a gente ainda não saiu das eleições de 2018. Então, manter, acho que a polarização é um efeito, é uma manobra de comunicação, né? De levar as coisas para os extremos. E a política é feita de discordância, né? Então, eu acredito que o que acontece, né? Com mais uma dessas manifestações, exatamente isso, é usar da força institucional do Exército, das Forças Armadas, para reivindicar na memória tanto daqueles que têm aquele saudosismo, aquele idealismo, aquela ideia do que foi o período militar, né? E acho que as palavras que a gente usa já dizem qual é a nossa opinião, né? Que foi a ditadura, e para eles para outros foi o regime, e para outros foi a revolução. Então, tudo isso é um jogo, né? Que leva em consideração as narrativas e como a gente vai interpretar, até porque o desfile de tanques e todas as demonstrações de força militar acontecem em momentos específicos, mas são usados, né, como um reforço da figura do Bolsonaro enquanto representante dessa ala e não só dessa ala enquanto poder institucional, mas tudo que ela representa para o Brasil. Se a gente vai ver, por mais que pareça, os militares não estão exatamente 100% alinhados com a linha de governo do Bolsonaro. Mas quem conversa com esse ideário, quem conversa com esse imaginário, está bem mais alinhado, né? Assim como os cristãos, assim como os protestantes, assim como os católicos, né? Enfim, ele usa muito dessa persona aí que ele criou e se identifica com ele para manipular, né, e criar essa identificação e esse senso de pertencimento aí e de representação, né, que no caso ele não é nada. Bom, ele é alguma dessas coisas, mas em si ele está usando um pouco desses pontos aí de identificação que tem uma filiação um pouquinho mais profunda, né, que são vínculos de identidade mais profundos, né, que é uma carreira militar, uma ideia. E assim como a questão religiosa também é algo que é um pouco difícil de você convencer apenas com argumentos que está errado. Edson, Bolsonaro se comporta como quem conta com os comandos militares da ativa. De fato, ele tem esse apoio? É muito provável que uma parcela das Forças Armadas, não apenas do Exército, apoiem Bolsonaro nesta configuração de uma narrativa golpista. Mas eles não estão sozinhos, como não estiveram na ditadura, né? É importante dizer que eles estão aliados com setores poderosos da sociedade, né? Como o agronegócio, banqueiros, com um certo fundamentalismo religioso, que tem, assim como grupos midiáticos que explicitamente o apoiam, né? Mas acho que mais do que os militares, propriamente dito, uma das bases de sustentação que está presente na própria trajetória parlamentar da família Bolsonaro é a banda podre do sistema de segurança, né? Materializado nas milícias, que vem, de certa forma, ocupando alguns territórios, e não só territórios, como a governança de certos municípios, certos estados, e ampliando, portanto, e difundindo, portanto, os valores obscurantistas que esse grupo defende desde a transição democrática, né? É um grupo identificado com a violência, é um grupo identificado com o combate aos direitos humanos. Não por acaso assassinaram Marielle Franco, como outras lideranças. Então, nesse sentido, me parece que, para além das Forças Armadas, da ativa, o que interessa mais é galvanizar uma base de sustentação localizada, sobretudo em agentes de segurança públicos e privados, com destaque às milícias, para difundir essa ideia de seu personalismo, de seu projeto de destruição, com forte conteúdo moral, com forte apelo religioso, né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Castelhano, existem grupos que realmente defendem a volta da ditadura militar no Brasil, não é?
É absurdo a gente falar isso em 2021, mas existem mesmo grupos que defendem a volta lá da ditadura, sejam grupos de pecuaristas. É uma contradição, né? Porque eles exportam para um país comunista, que é a China. Tudo bem, pode se questionar como que é o comunismo lá, mas é um país reconhecidamente comunista. Então, esses pecuaristas, principalmente esses que estão da AproSoja, né? Que estão apoiando esses atos no dia 7 de setembro, vivem de exportar para um país comunista. E eles apoiam uma ditadura aqui no Brasil militar. Então, é uma contradição absurda essa, somada com um monte de pessoas velhas que se escondiam, né? Escondiam esse seu fascismo, estava lá no fundinho, lá da gaveta, e que agora aflorou. E um monte de jovens que não têm noção da história, né? Como lá na Europa, eles estão vivendo um ciclo também similar, que muita gente esquece o que foi a Segunda Guerra Mundial e volta a ter os nazistas, fascistas. Aqui no Brasil, muito jovem que não sabe o que foi a ditadura, acredita no papo furado de que era uma maravilha, etc. e tal. Então, o problema aí tem duas coisas, né? Falta de estudo e mau caratismo mesmo. Afinal, Nassor, Bolsonaro tem poder para usar os militares numa eventual tentativa de golpe? O golpe, ele não se institucionaliza legalmente, senão não seria golpe. Então, se ele tem prerrogativa constitucional, não tem, porque o golpe ele não está previsto, né? Porque senão não seria golpe. Mas o poder ele se dá nas camadas, ele só se prova quando ele consegue o que quer. Então, se ele tem, é só uma hipótese, né? A gente pode fazer especulação. Até porque se ele está conspirando, a gente não sabe o nível. Se ele, quando eu falo ele, a gente sabe que ele não está falando só dele. Está falando de todo o campo político que o apoia, que o sustenta. Ele sozinho mesmo não teria. Mas se existem interesses, né? E aí a gente fala, nada acontece no Brasil sem a bênção dos nossos pais, né? Que a influência passa de Portugal para a Inglaterra e depois Estados Unidos. Então, acho que se os interesses, né, dos Estados Unidos, que estão, de certa forma, divergentes dos nossos, né, nem no governo do Donald Trump a coisa estava tão alinhada assim, era mais uma relação de fã e ídolo do que uma relação de parceiros que estão conversando no mesmo patamar, mas, enfim, já que não estava atrapalhando, então vamos empurrar um monte de cloroquina para vocês aí. Mas o que eu quero passar dessa relação é que tentar ele pode, né? Está elaborado da forma correta, né? Então ele tem a possibilidade de tentar. Ele pode tentar com 3 pessoas, ele pode tentar com uma força, com o Supremo, com tudo, e a gente vê, se ele está tentando destituir quem está no Supremo, não tem o Supremo. Então, se ele tem que comprar o Legislativo diversas vezes, pagando emenda, tirando dinheiro, enfim, também não tem tanto apoio assim, né? Como aconteceu em 2016, né? Eu acho que, assim, já saindo um pouco do escopo da pergunta, mas eu acho que institucionalmente, as forças que promoveram o rompimento, né, com a Dilma Rousseff em 2015, 2016 e conduziram até onde a gente está hoje, chegaram num ponto que o projeto, até onde elas queriam, já está, de certa forma, encaminhado. E vamos ver qual é o papel do Bolsonaro aí. Ele vai representar uma ruptura, entre aspas, né, que a gente sabe que todas as rupturas da história do Brasil foram rupturas apenas pro forma. E a gente entende que todas essas rupturas foram concessões para que as coisas se mantivessem do jeito que estavam. Então, você isolar a figura do Bolsonaro e manter os grupos que estavam próximos ali é uma forma de manter tudo como está. Edson, há risco de ruptura democrática nas eleições de 2022? O risco da ruptura democrática ele já está estabelecido na própria natureza da democracia brasileira. A democracia brasileira, ao ser uma democracia blindada, ela se fecha para o avanço de questões sociais mais pertinentes às classes populares. É evidente que isso não impede que as lutas ocorram, que algumas conquistas sejam alcançadas, mas ela não abre mão do núcleo central que garanta o funcionamento sistêmico da acumulação de riqueza e atendendo aos setores que operam essa acumulação de riqueza. Então, é uma democracia que, na verdade, precisa ser repensada, é uma democracia que precisa ser analisada. É evidente que, tendo na chefia do Executivo um líder, né, que com uma base de sustentação vinculada a esses setores
E diante da possibilidade de sua derrota, né, é evidente que qualquer movimento mais amplo na sociedade pode levar a uma ruptura. Ocorre que a legitimidade, dada as dificuldades econômicas que a sociedade passa, e a própria crise exposta com a pandemia, o próprio isolamento internacional, me parece que jogam essa possibilidade do golpismo para um golpe, vamos dizer assim, sobre a eleição, como algo que me parece que não há um cenário promissor nesse momento, né? O que não impede que essa narrativa seja usada para insuflar a população e seus apoiadores no sentido de manter um projeto que vai para muito além de Bolsonaro. Castellano, como deter Bolsonaro e os bolsonaristas antes da eleição presidencial do ano que vem? Então, é lidar com as mentiras que vão ser colocadas, né? Então, mas penso que as pessoas algumas estão um pouco mais maduras, aprenderam com o erro que foi votar em Bolsonaro. Acredito realmente que muita gente se arrependeu, apesar de que eu fico admirado em quem fala que se iludiu com o Bolsonaro, né? Um cara que nunca fez nada na vida, nem bom militar foi, nunca foi um bom militar, nunca foi um bom deputado, nunca foi bom nada, né? E o pessoal votou. Mas, claro, que era um setor do antipetismo e tinha o fator Lava Jato, Moro, que creio que deu grande impulsionamento para isso. E que nesse próximo ano a gente não vai ter. Então, acho que ele tende a derreter mais ainda. Evidente que se a economia melhorar um pouco, que está tão ruim que qualquer melhora ela é possível, de tão no fundo do poço que a gente está, qualquer coisa é possível, pode ser que isso ajude um pouco ele. Mas eu acredito ainda nessa experiência que o pessoal teve nas últimas eleições, que muita gente não vai se iludir com isso mais. E aí cabe a gente fazer a nossa parte, que é convencer a cada pessoa, seja nas ruas ou seja nas redes sociais. Na sua opinião, por que os militares não desautorizam Bolsonaro? A gente entende, existe um consenso que o Bolsonaro rompe, né? E existe uma questão da legalidade, da legitimidade, né? Que é a diferença entre o que está previsto em lei e o que, de certa forma, é legitimado, né? Pelo espírito da lei, pelo que realmente motivou aquela lei ser criada. Então, idealmente, compreendemos que uma intervenção seria conveniente, mas não seria legal. Da mesma forma que quem realizou... Por isso que existe essa disputa aí de sinais quando a gente conta a história. Porque quando um grupo consegue, né, essa proeminência política, esse grupo, no caso, é o grupo que sempre esteve lá, a gente está dizendo que é o golpe. Mas quando é um grupo oprimido, é uma revolução, enfim. E até o senso de valor que nós damos, né, para os termos, quando a gente fala de ditadura militar e ditadura do proletariado, por exemplo, é totalmente diferente, né? É como a gente enxerga esses grupos, né? Então, acho que prerrogativa eles têm, mas não tem autorização legal. E a liberdade, né, para quem está operando dentro da lei, você só pode fazer o que a lei prescreve. Para quem está fora, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. E para quem quer romper com a lei, tem que entender bastante a lei. Então, acho que eles entendem e não consideram conveniente romper com o Bolsonaro institucionalmente agora e também com toda a tensão e mais instabilidade, né? E aí já impacta outros setores, que é a economia, enfim, os investimentos no Brasil e todo o contexto socioeconômico, né, que já está bastante abalado pela essa instabilidade aí que o Brasil vive já, 500 anos. Edson, numa possível vitória do ex-presidente Lula, como você acha que o Exército se comportará? A pergunta parece que deve ser invertida, porque não adianta qualquer governante que vier a ser eleito em 2022, para além de Bolsonaro, qual vai ser o papel das Forças Armadas. Porque, veja, não é apenas as Forças Armadas que desempenham um papel na sociedade. A sociedade brasileira é militarizada. A sociedade brasileira resolve seus conflitos pela lógica da força, pela lógica do extermínio, pela lógica do combate ao inimigo. Os direitos são suspensos na sociedade brasileira. Então, a questão é qual vai ser a relação do Poder Executivo no sentido de desmilitarizar a sociedade brasileira. Eu acho que esse é o processo, né? E, nesse sentido, me parece que, independente de quem seja o presidente eleito, e Lula tem grandes condições, se não reunir, se não operar
políticas que possam implementar essa desmilitarização da sociedade brasileira, me parece que momentos de tensão serão contínuos, até porque nessa lógica militarizada da sociedade, o golpismo é uma alternativa concreta, é um modus operandi, ele faz parte não de uma exceção, mas da regra. Então é algo muito além, né? Precisa ser desmilitarizada a relação do poder executivo com o legislativo, com o judiciário e destes poderes com a sociedade, porque essa é a lógica que impera na sociedade. Basta dizer, né, que, por exemplo, um dos temas que mais explicita essa forma militarizada de se comportar a sociedade é a questão da guerra às drogas, que, na verdade, é uma guerra pretos e pretas, né, hegemonicamente. E outros países, em várias partes do mundo, têm implementado políticas públicas na contramão desse processo. Está aí um desafio, né? Então, desmilitarizar a sociedade brasileira é uma forma de neutralizar também a participação e a relação com os militares, e isso requer uma maior presença da sociedade civil nas decisões políticas, econômicas, culturais da sociedade brasileira. Castelhano, como a classe trabalhadora pode reagir agora? O caminho é a mobilização? É tomar as ruas para pressionar o Congresso? A reação de todos os trabalhadores aqui no país, ela precisa ser feita e precisa ser feita de forma contundente. Temos vários problemas em relação a isso, que é o alto desemprego, é a pandemia, impedem de ir para a rua, ou que aquele que está desempregado tem dúvida se deve ir, aquele que está empregado tem medo de ir e perder o emprego, e é algo que a gente precisa avaliar ainda. Não tem fórmula, acho que todo o movimento sindical e todo o movimento social está com dificuldades de fazer essas mobilizações. Temos feito algumas, mas ainda a gente tem essa restrição em relação à pandemia, que a gente tem que cuidar muito ainda, e esse problema que é um país com um desemprego tão alto e uma insegurança tão grande, né, cada vez retirando direitos, coisa que ele já tinha falado ao Bolsonaro, né, que a pessoa tinha que escolher entre direitos ou empregos, mas sem a pressão a gente não consegue reverter isso. E aí vai ter que ser nas redes sociais, algo que ajuda, mas nada mesmo substitui as ruas. Multidões precisam ir às ruas. E penso que agora, com a vacinação avançando um pouco mais, nós possamos retornar às ruas, que é na rua que a gente faz a luta, é na rua que a gente move o povo para ter resultados concretos de nossa luta. E um forte abraço aí a todo mundo, valeu e estamos juntos aí na luta. Obrigada, Castelhano. Nassor, o que é possível fazer para conter os arroubos autoritários de Bolsonaro? Bom, a gente tem diversas alternativas e acho que não existe uma única resposta para essa pergunta. Eu acredito que existem saídas institucionais. Enquanto cientista, eu não posso recomendar esse remédio do impeachment como uma saída no contexto que ele está sendo manipulado no Brasil, né? Então a gente precisa de mecanismos de acompanhamento do governo, a gente precisa fortalecer a participação popular. E a participação popular não está só nos mecanismos de participação, assim como ela não está também só no voto, e assim como ela não está também só ali na rua fazendo manifestação. Eu acho que existem perfis diferentes, todos podem ocupar quais espaços se considerar mais convenientes, mas acredito que a política é uma dinâmica de interação entre governo e população e que não existe um espaço que esgota essa participação. Então não é só dizer que não é só votar, assim como não é desvalorizar o voto. Então a gente tem uma eleição próxima, é importante a gente enxergar que não é só para presidente que a gente vota, que o presidente não governa sozinho, então a gente precisa pesar a mão no voto para deputado, precisa pesar a mão no voto para senador, e a gente precisa também começar a articular politicamente dentro, porque a gente não vive no nosso país, a gente não vive no nosso estado, a gente vive na nossa cidade, a gente vive no nosso bairro. Então é fortalecer a conexão com a nossa realidade ali, local, e entender o impacto, né, dessas medidas em toda essa dinâmica, né? Então, a internet é importante ocupar todos esses espaços onde é feita política.
é importante. Então, a gente precisa ter uma ação sistêmica aí, não todo mundo, também que não seja que esgote a nossa saúde mental, então eu não preciso fazer tudo, eu não preciso assinar todas as petições, eu não preciso estar em todas as manifestações, eu preciso manter minha saúde mental, eu preciso também olhar para quem está do meu lado e preciso também, primeiramente, né, começar esse diálogo, né, retomar esse diálogo, também respeitando os próprios limites, né? Porque não adianta se violentar tentando salvar, seja quem quer, que nunca pediu salvação. Construir esse Brasil aí que a gente está imaginando, que a gente sabe o que a gente não quer já, está bem claro o que a gente não quer, e a gente não conversa muito sobre o que a gente quer e sobre as possibilidades que a gente tem, até mesmo dentro desse resto de governo Bolsonaro. É isso. Bom, ficamos por aqui. Tchau, tchau, Juliana. Valeu, Álvaro. Na semana que vem tem mais podcast, gente.